O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Irmãos, eu não sei quantos têm a seriedade do que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Por isso Deus tem preparado muitos livros contando a história dos martírios. Hoje, só através dos livros, dos fatos, é que nós sabemos que realmente irmãos nossos foram devorados nas arenas, né? Foram mortos das formas mais horrendas. E este é o Evangelho verdadeiro, em que diz a Bíblia: Pai, eu lhes dei a tua palavra. O mundo, quem falou isso não foi apenas um apóstolo, não foi apenas um discípulo, foi o próprio Senhor que disse isso. Pai, eu dei a tua palavra para eles e o mundo os odiou. Então, quem tem a palavra é odiado. Tá bom, meu irmão? Essa é a realidade do Evangelho que pregamos neste lugar. Não estamos buscando uma paz com o mundo. Diz o apóstolo João: aquele que se constitui amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então João entendeu o que Jesus falou. Pai, eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou. João está dizendo assim: não, se alguém consegue ter a palavra e ser amigo do mundo, na verdade fez inimigo de Deus. Essa é a realidade da Bíblia. E eu, quando vim fundar a igreja aqui, que Jesus mandou, no começo do ministério, muita gente pensava que eu estava preocupado com igreja cheia, com igreja local, com vizinhança, gente que ficava ouvindo de cima dos muros pelas janelas, não tinha nenhuma construção aqui, era só o terreno. E eu mostrei logo o meu caráter, que eu não estava preocupado com ninguém vir encher a igreja. Eu sabia que Jesus é quem traria os seus servos. Como diz aquilo lá, ó: neste lugar eu reunirei um povo forte. Está escrito: farei seleção e reunirei. Eu omiti a palavra eu, mas você sabe conjugação, né? Não é ele reunirei, é eu reunirei. Amém? Assim que se conjuga o verbo. Então, tá lá: eu reunirei um povo forte. Quem reúne o povo do Senhor é o próprio Senhor, porque Ele é o pastor, Ele tem um aprisco e todos nós somos ovelhas. Então, meu irmão, eu quero que você tenha consciência disso, que existe uma guerra, que a qualquer momento ela vai se levantar de forma muito violenta, mas nós sairemos vencedores, ainda que sejamos mortos, porque ninguém pode, de forma alguma, nos abater. Não, serão obrigados a nos martirizar. Então, você tem que se preparar para isso. Quem aqui está preparado? Eu não sei se tem alguém aqui preparado, mas uma coisa todos têm que estar fazendo, buscando essa realidade. Já viu os vídeos que estão sendo feitos? Você ousa pensar que vão ficar calados? Estamos mandando para o Dia, para a Folha de São Paulo, para o Extra, para a Record, para o SBT, para a Band. Estamos mandando para essa turma toda. Estamos mandando. E você acha que esses vídeos, do jeito que têm sido confeccionados, que vão ficar calados? Nós estamos desenterrando coisas que já estavam debaixo de 7 palmos, mas não aos olhos de Deus. E nós estamos aqui para servir. É muito cômodo e muito fácil para nós começarmos a pregar um evangelho aqui maquiado, né? Falso, essa é a verdade, um falso evangelho, e ficarmos bem com todo mundo dizendo: não, aquela igreja ali só fala da bondade de Deus, do bem, da paz, do amor, e Jesus diz assim: aquela igreja não é igreja, aquilo ali é uma raça de... Agora, eu prefiro que seja o contrário, que o mundo diga: aquilo ali é uma raça de... e Deus diz: não, aquilo é igreja. E eu não tenho dúvida do Deus que tem falado comigo e o Deus que tem falado nesse lugar, eu não tenho dúvida. Então, meu irmão, a qualquer momento vai se levantar a luta. E a nossa última luta será contra o quê? Contra um movimento
da homossexualidade. Essa será a última luta da igreja. É a simbologia. Desde que você entrou na igreja, você não ouviu falar que a retirada de Ló de Sodoma e Gomorra simboliza o arrebatamento. Você sempre não falou nisso? Ora, se a retirada de Ló de Sodoma e Gomorra simboliza o arrebatamento, o que era Sodoma e Gomorra? O império do homossexualismo. O império do homossexualismo. Eram crianças, era isso que se vê hoje, como é que chama isso que querem colocar no colégio? Não sei o que do gênero. Ideologia do gênero, ou seja, em Sodoma e Gomorra, ninguém nascia, nem homem, nem mulher. Eram os mais velhos, os pedófilos, os estupradores, que nasceu a criança, pronto, eles criavam para ser aquilo que eles queriam. E ali eles torturavam psicologicamente, né? Obviamente, porque você pode pegar um menino e colocar ele para ser criado no meio de 10 meninas. Quando ele tiver com a idade do entendimento, acredite, ele vai ser homem. Pode vestir ele, pode dar boneca para ele brincar e pode vestir ele de saia e camisinha rosa, pois ele, quando tiver a idade, ele será homem. Ou seja, o que acontecia em Sodoma e Gomorra? Quando a criança queria corresponder à sua originalidade, ela era trucidada psicologicamente, era esses horrores que a gente escuta por aí. O que restava para Deus fazer com aquela cidade? O que ele fez, né? Mas livrou Ló. E nós dizemos certo, que ali simboliza o arrebatamento, ou seja, estamos caminhando, nós temos falado que Jesus volta em 2070. Olha, irmão, muitos têm dúvida disso. Eu não tenho, eu aposto a minha vida, que até 2070 Jesus volta. Eu aposto a minha vida que não passa de 2070, eu aposto a minha vida. Muitos por aí, não, o cara agora virou, está falando isso, falando aquilo, é mais um falso profeta. Eu digo assim, e aí, tem filho para botar em cima da bancada? Dá licença, cada um vai lá cuidar do seu cachorro. Ué, se eu sou herege, eu estou aqui para aceitar desafio. Cadê os desafiantes? Ficar de blá, paroleiros e fofoqueiros é muito fácil. Eu quero ver pegar o que tem de valor e colocar em cima da mesa do altar. É isso que eu quero ver. Jesus volta e não passa de 2070. Mas nós temos estudado. 2070 é a volta de Cristo com o seu povo no Monte das Oliveiras. O arrebatamento acontece alguns aninhos antes. Quando acontecer agora, né? Daí mais uns 40 anos para frente, aconteceu o arrebatamento. 40, não sei qual é a conta, 50 anos. Daí mais uns 50 anos para frente, quando acontecer o arrebatamento, o mundo vai estar impregnado na abominação do homossexualismo. Vai estar impregnado. E será nessa hora da maior abominação de todos os tempos, que é o homossexualismo, em que a igreja será retirada da terra. Já tem até uma revelação em um sonho, me parece que foi do irmão Afonso, que mostra a última luta da igreja, e é realmente um mover do homossexualismo terrível que virá. Bom, não há de se ver. Hoje tem gay para tudo que é lado no Congresso Nacional. Todo mundo que sobe para o poder público apoia os gays. Não tem que apoiar gay, tem que apoiar o ser humano. Se o ser humano quiser ser gay, é problema dele, mas eu não estou aqui para incentivar o gay. E o governo não poderia estar incentivando o gay. Não, é prioridade de mudança de sexo, é o SUS pagando mudança de sexo. Agora estamos vendo aí um monte de gente arrependida que fez mudança de sexo, agora foi liberta do diabo, o diabo deixou ele de alguma maneira, o camarada quer voltar a ser o que era antes, e agora? Pega quem financiou a sua mudança de sexo pelo SUS, metralha, dá tiro nos cornos dele.
de um hipócrita desse, canalha, onde já se viu isso, financiar a mudança de sexo. Se tá vendo, faz o cálculo, DNA, gene, não sei o que, o cara é homem, o cara quer mudar de sexo e o governo vai bancar uma mudança de sexo para um cara que todo mundo está vendo que cientificamente é homem. Houve um caso raro aqui no Brasil, ficou conhecido como uma travesti chamada Roberta Cruz, lembram? Ali foi uma coisa totalmente diferente. A mulher realmente nasceu, ela por dentro, ela era toda mulher, ela tinha útero, segundo a reportagem que eu vi numa revista dessas famosas, ela tinha útero, ela era uma mulher, só que nasceu com uma anomalia de um pênis. É diferente, mas ela era mulher, o DNA dela era mulher, tudo era mulher. Então fizeram uma cirurgia, acho que ela fez até particular, é outra história totalmente diferente. Nós sabemos que nascem problemas nessa sociedade, nós já vimos nascer 2 pessoas num tronco só, já não vimos isso? Cabeça grudada, então algumas anomalias acontecem. Agora, quando o cidadão nasce homem, o Estado não tem que pagar transfusão de sexo para o cara. Nasce mulher e o Estado paga. Não, o Estado faz as coisas com os nossos impostos. Para ele fazer certas coisas que o povo não concorda, ele teria a obrigação de fazer como é que chama? Plebiscito e ver a opinião da população. Não, mas como eles todos estão dominados pelo mesmo espírito do diabo, do homossexualismo, vão assinando e sancionando suas leis e nós estamos vivendo nesse país que está se tornando intragável. O cidadão de bem não está mais conseguindo viver num país desse, diante de tanta coisa ridícula que acontece. Agora, quem não é liberto, quem não raciocina, não, está tudo bem, não está tudo bem, não está tudo bem, porque a hora que eles se sentirem fortificados, eles vão estar metendo o pé na nossa porta e querer nos obrigar a pensar e falar igual a eles, não está tudo bem. A igreja é o quê? Sal da terra. A igreja é o quê? Luz do mundo. A igreja tem portas que refreiam as portas do inferno. Essa é a nossa missão, irmãos. Nós fomos chamados para uma luta, né? Como que a igreja foi fundada? Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Então, se você se calar, o diabo vai prevalecer. Irmão, presta atenção no que eu disse. Você quer que o diabo prevaleça? Então você vai ter que abrir a boca e falar. Porque se você se calar, o diabo vai prevalecer. Em quem está o Espírito Santo? Em você? Ele quer falar então pela tua boca. Deixa ele falar. Se você não deixar o Espírito Santo falar pela sua boca, o diabo vai prevalecer, vai dominar tudo, vai arrebentar com tudo. E esse tudo que eu falo inclui você, a sua casa, os seus filhos, seus netos e quem mais vier da sua descendência. Lembra que vai chegar uma hora que o diabo vai fazer guerra aos descendentes da mulher? Você tem que fazer a sua parte agora, irmão. Porque Deus vai fazer misericórdia a milhares dos que guardam a sua palavra. Os que amam os seus mandamentos. Não tem jeito, irmão, você não tem para onde fugir, não tem como ficar em cima do muro. Ou você entra na briga, ou você será derrotado pelo diabo. Não olha para a sua casa como que você querendo preservar alguma coisa. Quem preserva a tua casa é o Senhor, o nosso Deus. Não olha para os teus filhos como que você querendo dar uma proteção para eles, aí você omite, você engole, porque você acha que vai estar protegendo os seus filhos. Não está protegendo, está tornando eles vulneráveis. Quem protege os nossos filhos é o Senhor nosso Deus, que disse: os filhos são herança do Senhor. Entra na guerra, meu irmão. Ah, não sei, não consigo, não posso. O quê? Entra lá no teu quarto, resolve esse problema com Jesus e tu vai ver se tu não consegue, tu não pode. Agora, tudo depende do teu querer. É bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, clama a mim, eu vou te responder. Tem a tua atitude, tem o teu princípio. Tu quer que a porta se abra? Mas você tem que ter o esforço de bater, tem que caminhar até ela, tem que se esforçar, bater até que alguém escute. Nós estamos numa guerra, irmão. E com esse caso que nós estamos desenterrando aí, dessa
covardia desqualificada que fizeram com aquela menina no Rio Grande do Sul, não vão nos deixar quietos, irmão. Não vão. Tem uma repórter que me mandou um e-mail. Já é a segunda vez que ela manda e-mail de uma revista aí, uma revista chamada Piauí. Uma vez já teve um camarada dessa revista aqui. Ela tá querendo vir aqui, quer que a gente vá pegar ela lá na central. Eu falei, joga no GPS aí, vem. Vou botar ninguém aqui para... Joga no GPS. Qualquer problema, diz que você está indo para a igreja do pastor que foi preso, que todo mundo sai do caminho. Aí eu falei, vem aí. Eu já mandei um monte de coisa para ela, mas ela não está satisfeita. Já falei aquelas coisas assim simples que a gente fala, aquelas coisas tão amigáveis que a gente sempre fala aqui, né, irmão? Eu já mandei, descarrilhei para cima dela, mas ela quer porque quer vir aqui. Eu falei, tá, então vem. Domingo eu vou cancelar minhas viagens, vem aí. Deixa ela vir, amém? Ela quer vir, eu não chamei ninguém. Ela quer vir, então venha. Ali está aí, então o endereço é aí, ó, bota no GPS, solta na Central do Brasil ou na Leopoldina e bota o pé na estrada, vem embora, vai chegar. Agora, ninguém vai chegar aqui, nenhum repórter vai chegar aqui em cima para me ouvir dizer que Jesus é bom. Diante do repórter, mas Deus é amor é vírgula. Deus é amor, vírgula. Deus é amor para mim, para vocês não. Amém, meu irmão? Deus é amor para nós, para eles não. Que para eles Deus é amor? Faça-me o favor que Deus é amor. Então, não estamos aqui para engolir palavras. Vai matar, vai decapitar, vai prender, tá, então faça, mas não vai deter as palavras. Amém, meu irmão? Eu nunca vi algema para palavra. Eu nunca vi revólver para matar palavra. Eu nunca vi, irmão. Nunca vi. Nunca vi cadeia que segure palavras. Você já viu cadeia segurar palavras? Nunca vi. Quantos livros gloriosos, inclusive, nós temos aí, que foram escritos por homens dentro da cadeia. O livro que eu tenho aí, que as pessoas ficam doidas com esse livro, é impressionante. Teve uma pessoa que falou assim, pastor, eu li esse livro 30 vezes. Falei, 30 vezes? Eu li 30 vezes, eu não consigo parar de ler esse livro. Eu escrevi ele dentro da cadeia. Ninguém detém as palavras. Amém, irmão? Amém. 1 Samuel 17, verso 22 diz: Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estava bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: Vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: Por que afinal desceste até aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou: Que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Amém, irmão? Irmãos, esse episódio tremendo que todos nós já conhecemos muito bem,
mas que é sempre bom trazer à memória o que nos dá esperança, né? Esse texto diz que Davi deixou os suprimentos com o encarregado e foi lá dar uma olhadinha no que estava acontecendo no arraial. Quando o pai de Davi o chama, Davi, vai lá levar diz alguns historiadores que eram os queijos, né? Vai levar esses queijos, esses pães lá para os teus irmãos que estão na batalha, porque quando alguém estava em guerra, cada casa sustentava a família, os guerreiros que estavam lá, os guerreiros de cada casa, não era guerreiro, era os membros de cada família que iam lutar pela nação, a própria casa mandava suprimentos lá para o povo, não tinha como ser diferente. E Davi foi levar aqueles queijos. Você pode imaginar que no levar um pãozinho para alguém, você possa estar entrando num grande projeto de Deus? Cuidado, irmão, não despreze as suas atividades, por mais insignificantes que elas pareçam. Se Deus está na tua vida, Ele também está nos teus passos. Lá vai Davi carregando um queijo. Quem passou por ele? Ah lá o bastardo. Você sabia? Acredita-se, né? Que Davi fosse um bastardo. O que é um bastardo? É um filho fora do casamento. Então, acredita-se nisso, porque inclusive ele diz lá, né? Em pecado fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ninguém entende uma coisa dessa. Mas estudiosos falam, inclusive o irmão Carlos Generoso, foi o primeiro a me trazer essa notícia, aí depois eu peguei e dei mais umas pesquisadinhas e tudo indica que é isso, Davi seria um filho fora do casamento. Então ele escreveu, em pecado fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Dizem que o pai dele pulou uma cerca e acabou Davi nascendo, surgindo. Então, ele era desprezado pelos irmãos. Primeiro, por ser o menor, já sabe que filho mais velho, o irmão mais velho, sempre quer mandar no menorzinho, né, irmão? Isso é uma regra. E ainda ele seria um falso irmão, um filho que surgiu fora do casamento. Então, tinha uma série de coisas. Então, quando Samuel, o profeta, foi lá ungir, e ungiu logo Davi, o que você acha que os irmãos pensaram? Davi, embora haja algumas controvérsias, Davi seria o 8º filho, o mais novo. Imagina você numa casa, você é o primogênito, bonitão. Lá em Israel tem uma tradição que o primogênito herda isso, herda aquilo, tem palavra de peso, o pai tudo que vai tratar é com o primogênito, aí daqui a pouco entra um renomadíssimo profeta na tua casa. Posso entrar? Entra profeta, caramba, reviraram tudo, sabe? A mulher vai e esconde a poeira debaixo do tapete, tira tudo, não repara nada, profeta, por favor, né? Às vezes eu chego na casa dos irmãos, não repara nada, pastor. Não, estou lá para reparar não, só para comer o pãozinho abençoado. Aí o profeta vai, senta, baixa um pouquinho, o profeta senta, Deus tem um rei para ser ungido aqui nessa casa. Caramba, o primogênito deve ter dito logo, chegou minha hora, não é possível, não tem outro. Mas Deus vai e diz para o profeta, não atentes na aparência, não atentes no porte, porque eu estou procurando o quê? O coração. Tu pode ser um bastardo, tu pode ser o mais insignificante, pode ser o que cuida das atividades menos importantes, mas Deus não está preocupado com as suas atividades, ou como tu vieste ao mundo, porque se tu vieste, foi Ele que te trouxe, e se Ele te trouxe para um projeto, e o projeto que Ele te trouxe é derrubar gigantes.
Se é, acabou a história. Então, Samuel é renomadíssimo. Quando ele entrava na cidade, todo mundo tremia. Tu vem aqui, é de paz? Vem alguma palavra do Senhor? Que o homem fazia tremer uma cidade. Mas o ungido na casa de Jessé foi Davi, o desprezado em todos os sentidos. Samuel vai, acabaram-se os filhos? Tem mais um lá no campo. O Senhor falou com Samuel, é esse. Aí Samuel diz assim para ele, tem mais um lá no campo? Então traz ele, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não vier. Caramba, isso foi demais para Eliabe, para o filho primogênito, e para todos os outros. Como é que é eu esperar aquele moleque para poder sentar para comer? Não, peraí, esse profeta envelheceu, está cego, está burro. Era inaceitável, irmão, isso era inaceitável. Não importa que seja inaceitável, vão ter que aceitar o que Deus tem na tua vida. Pode ser o inaceitável. Por aí diz assim, o Tupi, o último Elias, não importa se é o Tupi, o que importa é que é o último Elias. Não importa, não interessa. E não vai achar Deus se não vier reconhecer, se curvar diante desse ministério, não vai achar Deus. Uma pessoa já chegou para mim, não, eu estou na igreja tal, eu estou indo numa igreja, nem me diga o nome da igreja, tu está adorando o diabo. Como assim? Só existe igreja num lugar. É aquelas pessoas que você já está irado, sabe, irmão? Só existe Deus num lugar, é na minha igreja. Fora da minha igreja é diabo. Irmão, que isso não? Que é o desafio? Onde tu está? Em qual igreja? Diz o nome. Quando o cara falou, eu falei, então tu é trampolim de político. A minha igreja político não entra. Pastor sou eu e crente é o povo da minha igreja. E os outros estão tudo a caminho do inferno. Se não gostou, come menos. Amém, meu irmão? Tem verdade que tem que ser dita e tem que ser rasgada mesmo. E eu falo assim com todo orgulho mesmo. Sabe para quê? Para estreitar a porta cada vez mais e só passar o que é bom. Muito bom. Quando eu digo aqui, eu sou o único pastor, essa porta quase que não deixa brecha para mais ninguém passar. Mas vão ter que se curvar, quer creiam, quer não creiam, quer ache arrogância ou não, vai ter que se curvar. O Deus das Assembleias de Deus, eu cuspo na cara dele. O Deus dos batistas, eu cuspo na cara dele. O Deus dos presbiterianos, eu cuspo na cara dele. Eu só reconheço Deus num lugar, geração Jesus Cristo. Cadê o Deus valente das Assembleias de Deus? Ele é poderoso, eu cuspo na cara dele. O meu Deus não se curva para político ladrão. Para ficar bem claro. Para ficar bem claro, todas as coisas tem que ficar bem claro. Onde já se viu Deus nas Assembleias de Deus? Houve tempo. Hoje quem passeia lá é o diabo. Com uma corrente bonita escrito Brasília, Distrito Federal. Faça-me o favor, meu irmão. Então, não importa, irmão, se desprezam ou não, vai ter que se curvar. Se não se curvar, vai morrer e acabou-se a história. Não existem muitas portas de salvação, só existe uma. E Jesus a coloca aonde Ele quiser. E hoje a porta da salvação, meu irmão, para quem quer alcançar o ministério, está aqui e acabou-se a história. Outro dia alguém falava comigo, lembra do fulano? Uma experiência que eu tive, um rapaz, um jovem conversando comigo, lembra daquele fulano? Um camarada que estava na igreja, ele foi consagrado a pastor. Eu falei assim, não, ele não foi consagrado a pastor, ele foi consagrado ao diabo.
Mas como assim, irmão? Pastor, só se sair da minha igreja, só se sair do meu ministério. Se não sair do meu ministério, é consagrado ao diabo, não é pastor. A porta estreita, irmão. As pessoas cada vez mais vão nos odiando. Tanto quanto mais você tiver a verdade, tanto mais o ódio vai se levantar contra você. E tem que ser assim. Quanto mais a luz brilha, mais ela oprime mais ela dissipa, mais ela vai acabando com as trevas. Então o que as trevas querem fazer? Querem apagar a luz. Só que nós não somos apenas uma luz. Nós somos a semelhança do sol. Nos apagar é uma tarefa impossível, porque quem acende o sol e o sustenta é o próprio Deus. Então, meu irmão, o profeta está lá, é um homem ungido, mas na hora que ele ungiu Davi, ninguém levou a sério. Se ele tivesse ungido Eliabe, o primogênito, todo mundo teria ficado pianinho, mas ungiu Davi. O camarada honrou Davi. Ó, a mesa está posta. Não, nós não nos sentaremos enquanto esse aí não vier. Quando o camarada vem, no meio dos seus irmãos, ele pega o chifre de azeite e derrama sobre Davi. Os outros torceram o nariz de um jeito ou de outro. Dizem, rei? Isso aí, rei? Que rei o quê? Faça-me o favor. Jamais isso aí vai ser um rei. Imagina, disseram para José, né? Imagina se isso aí vai reinar sobre nós. Reinou ou não reinou? Eu nunca vou me curvar diante desse moleque. Se curvou ou não se curvou? Os que ficaram vivos, porque teve uns que morreram. Os que ficaram vivos tiveram ou não tiveram que se curvar? Se Deus tem um projeto na tua vida, irmão, não interessa quem se oponha, ele já começou e vai se cumprir. Só não se cumprirá se você fracassar. Mas se você não fracassar, ninguém poderá te fazer fracassar. O único que pode te destruir é você mesmo. Só você. Nem um revólver, nem um assalto, nem um tiro acidental, nem um tiro de propósito, nem uma bala perdida, nem uma armação, nem uma armadilha. Nada pode te deter, nada pode te parar, exceto você. Só quem pode te destruir é você, mais ninguém. Se um exército se acampar contra ti, tu vence. Se o inferno inteiro se levantar contra ti, você vence. Não tem nada que possa te deter, exceto você. Então viva a tua realidade. Tem que viver. Deixa as fantasias de lado, veste a camisa, entra no teu quarto, resolve teus problemas com Jesus e sai vencedor. Samuel é o cara, o profeta, mas aí ungiu Davi, tá, agora passa um tempo, Davi vai lá levar o queijinho para os seus irmãos, o leite, o pão, uma função de quem... De quem é essa função? Do mais desprezado, do homem que sequer foi recrutado para a guerra, não tinha idade para ir para a guerra. Era o mais desprezado. E o pai de Davi continua tratando ele como o mais desprezado. Imagina, você tem um filho, o maior profeta de toda a nação. Um profeta que fazia tremer por onde passava o nome dele. Entra na tua casa, unge o teu filho e tu continua tratando ele como um moleque, como um bastardo, como alguém que não tem direito à herança, se ele já foi ungido para herdar uma herança que é acima de toda e qualquer herança. Mas quando a coisa não agrada, é assim que as pessoas tratam. Imagina se o pai de Davi ficou satisfeito de ver ele ser ungido na frente de todos aqueles 7 irmãos, os marmanjos. Irmão, se você vê que a obra de Deus fluiu de alguma maneira, não adianta se opor, você só vai perder.
se junta a ela, entra no curso dela, que você vai ter a vitória e a graça. Não adianta se opor. Ninguém vence Deus. Quando Deus traça um projeto, ninguém frustra o plano de Deus, os seus projetos. Ninguém frustra. Ninguém nem nada. Ninguém nem nada. Quando eu digo aqui, não inventaram a arma para me matar, porque Deus falou que tem um projeto comigo ainda há alguns anos na frente. Eu duvido, seja traficante, polícia, milícia, quem quiser armar para mim, eu duvido que haja uma arma capaz de tirar minha vida. Duvido. Me matar seria frustrar os planos de Deus. Podem até me jogar debaixo de 7 palmos, mas quando virarem as costas, vão escutar minha voz: ei, estou de volta. Ninguém frustra os planos de Deus. Entenda o que é Deus, entenda quem é Deus, um ser que coloca o que está nesse livro aqui, está tudo escrito lá nas estrelas. Coisas gloriosas, a mente de Deus é incrivelmente soberana, de tal maneira que nenhum de nós jamais poderá esquadrinhar 1 milímetro dela. O que Deus determina se cumpre. O que Ele determinou para a tua vida. Eu sei, é o que está escrito. Todos esses caminhos gloriosos da palavra é o que Ele determinou para a tua vida. Se é que você anda na palavra, se você não é um mentiroso, um enganador, não está querendo usurpar lugares, exaltação própria, as promessas estão aqui. Em todas quantas são as promessas de Deus, nós temos nelas o sim. Aí Davi vai levar o queijo, o serviço inútil. Você está fazendo algum serviço inútil, irmão? Alguma coisa que alguém olha para você? Imagina aquilo ali. O cara lá carregando saco de cimento, o camarada lá, o empregado ganhando salário mínimo, escorraçado, trabalhando 14 horas por dia para se sustentar de alguma maneira, para poder comer um pãozinho de cada dia. O camarada está sendo trucidado. Quem vai olhar para aquele camarada e dizer que Deus está ali? Quem olharia para Davi carregando uns queijinhos e uns pães e dizia: lá vai o ungido de Deus, lá vai um homem que um dia vai unificar a nação de Israel, lá vai um homem que um dia vai se assentar num trono, lá vai um homem que vai escrever salmos e vai escrever provérbios, lá vai um homem que vai profetizar, lá vai um homem que vai oferecer um sacrifício na eira de Araúna, vai clamar e o fogo vai cair do céu. Nunca ninguém diria aquilo, nunca. Mas é o que Deus preparou para você. É assim que será, irmão. É assim. Ninguém frustra um projeto de Deus. Não interessa quem te despreze. Se você mesmo não tivesse desprezado, pisado na bola, quebrado as regras de Deus, o mundo, quer queira, quer não, vai ter que se curvar diante de ti. E é isso mesmo, se curvar diante de ti. De ti. Eu farei com que todos venham e se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. Não é o que está escrito lá para a igreja, lá as 7 cartas de Apocalipse? Aquilo não foi dito para Cristo, não. Aquilo é Cristo falando com a sua igreja. Eu farei com que todos venham e se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. O mundo vai ter que se prostrar diante dos pés da igreja. E não quer dizer que vai alcançar perdão, não, hein? Mas vai ter que se prostrar. Uma coisa Deus me falou, uma vez um profeta falou assim: eu vejo tanta gente batendo na tua porta para te pedir perdão, é muita gente, e realmente é tanta gente que eu perdi as contas. Inclusive, esse profeta já bateu na minha porta para me pedir perdão. Ele profetizou e viu que a palavra dele realmente se cumpriu. Ele foi profeta um dia, né? Irmão, quando Davi desce, que chega lá no arraial, eu anotei aqui um verso, no verso 24, né? Que diz: assim que os soldados israelitas viram que se aproximava Golias esbravejando, todos fugiram, todos ficaram com medo. Aí vem Davi no verso 26 e diz:
Quem é esse incircunciso filisteu aí que afronta, vem com ofensa contra a honra de Israel? Quem é ele para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí ele ouve toda aquela história. Aí o irmão de Davi diz: eu conheço a tua presunção. O que é que tu deixaste o teu ofício lá? Com quem tu deixaste aquelas ovelhas lá? Ora, mas não foi o pai que o mandou? Ele não foi ali trazer as coisas? Só que ele não viu. Davi passou e deixou as coisas com o encarregado. Depois foi ver a questão da batalha. O irmão de Davi não está sabendo que ele foi lá exercer uma função. Quando viu Davi lá, descarrilhou em cima dele. Eu conheço a tua presunção. Eu conheço a malícia do teu coração. Ele poderia ter dito assim: eu conheço que Samuel te ungiu como futuro rei. Não, isso ele omitiu, porque isso não agradava a ele. Não importa que omitam a glória que está proposta na sua vida, ela vai surgir. Como o sol que nasce a cada manhã, assim a promessa de Deus sobre ti se renovará a cada manhã. Não interessa, irmão. Confia, creia, seja fiel, seja destemido, seja ousado, seja intrépido. Se existem forças para te desanimar, crie mais forças para animar-te a ti mesmo. Vai buscar. Quando sentir que o mundo te pressiona para te abater, rompa. Grite, brade. Suba aos montes se quiser, desça aos vales se quiser, vai para o teu quarto se quiser, vai para debaixo da cama, mas faz os céus se abrirem. Não te dê por vencido, não te dê por limites. Não interessa que virem a cara para você, não interessa que te desprezem, não interessa que te ignorem. Aquilo que Deus fala se cumpre, a sua palavra não volta vazia para ele, mas ela cumpre o que lhe apraz. Não interessa, nada interessa, só interessa o que Deus disse que será, isso será. Davi, olha o verso 25, os israelitas comentavam entre si: viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio para desafiar Israel. Está todo mundo fugindo, todo mundo no sufoco, todo mundo na vergonha, todo mundo sem honra. É assim muitas vezes contigo. Pessoas estão no sufoco, estão lá na dificuldade, você vai e estende a mão, depois eles esquecem de tudo. Esse irmão de Davi aqui esqueceu que o profeta foi lá na casa deles só por causa de Davi. O profeta ungiu Davi, ele esqueceu tudo. Memória curta, por quê? Porque não lhe agradava, não lhe satisfazia a lembrança de que Davi foi ungido como rei. E aqui ele está deixando bem claro, né? Igual fizeram com José, diz que os seus irmãos não credibilizavam os seus sonhos, ou seja, seus irmãos não acreditavam que iam ter que se curvar ao reinado de José. E aqui tem uma palavra que falou a respeito de Jesus, que nem mesmo os seus irmãos criam nele. E aqui está tipificado no reinado na vida de Davi, a questão de que também os seus irmãos viram ele ser ungido, mas não acreditaram. Irmão, não importa quem te despreze, os de longe, os de perto, os da tua própria casa, da tua própria parentela. Jesus falou: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, na sua própria casa, na sua própria parentela. E no entanto, ele não foi o que ele tinha que ser. Você vai ser o que você tem que ser. O projeto de Deus não vai se frustrar na tua vida, de forma alguma. Exceto se você se deixar abater, se deixar vencer por cansaço, se deixar vencer pelos teus próprios limites. Quando os limites estiverem diante de você, irmão, saiba que o teu Deus é especialista em vencer limites. Quando você enxergar barreiras, montanhas, muralhas intransponíveis, para e espera elas ruírem. Porque foi assim com a muralha de Jericó. O povo de Jericó se sentiu mais fundamentado,
Jamais imaginaram que Israel pudesse passar por aquelas muralhas, porque realmente era impossível para os homens e para Deus. Para Deus, Deus mandou apenas dizer assim: grita o meu nome que eu resolvo esse problema. Quer resolver a tua história? Quer resolver os teus problemas? Grita o nome dele, meu irmão, que você resolve os teus problemas, resolve a tua história. Mas anda na verdade, anda na santidade, senão você vai gritar e vai perder o seu tempo. Então, podiam reverenciar Samuel, podiam ter visto a unção de Davi, podiam ter visto 1000 coisas acontecerem, mas não lhes agradava. Tu é presunçoso, conheça a malícia do teu coração, esse moleque nunca vai reinar sobre nós, não interessa isso, não interessa aquilo, que ungido nada, que azeite que nada. Resultado, irmão, cumpriu-se ou não cumpriu-se? Reinou ou não reinou? Tiveram que se curvar ou não tiveram que se curvar? Daqui a pouco Davi assume posição. Davi é rei, e os seus irmãos estão vendo que ele, Davi, tem uma palavra de vida ou de morte. Se Davi disser mata, morre. Mas era o desprezado. Não importa, esse é o tema, irmão. Não importa o que te desprezem, terão que se curvar a você. Não importa o que te desprezem, terão que se curvar a você. E eu quero apelar a você, que clame a Deus para que os teus olhos vejam justiça. Deus tem falado em justiça, mas você tem que clamar. Não é porque Deus falou, não. Ele falou, mas nós vamos clamar até ver. Se tivermos que ver cadáveres, que vejamos, é justiça. Está feito. Se tiver que ver gente chorando, lamentando, pranteando, que fique, mas é justiça. Foi Deus que fez? Se Deus fez, está muito bem feito, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Para concluirmos, temos o exemplo de José. Seus irmãos falaram o quê? Vamos acabar com os seus sonhos, vamos matá-lo. Aí depois alguém disse, não vamos matar não, para que o sangue dele não fique sobre nós. Eles eram muito bonzinhos. Vamos vendê-lo. Venderam José. Disseram, pronto, pusemos fim aos sonhos de José. Quando Deus tem um plano na sua vida, não interessa o que fazem. Tudo que alguém fizer só vai estar contribuindo para esse plano. Irmão, tu quer mais lição que essa? Vamos acabar com os sonhos de José. Ele teve sonho, o sol e a lua, os feixes lá os negócio de trigo e não sei o quê. Não, vamos acabar com os sonhos dele. Os sonhos de José irritaram, e o pai tinha atenção especial com José, porque José era íntegro, e os seus irmãos andavam roubando coisas do rebanho, fazendo um monte de arruaças. Pois eles disseram, vamos acabar com os sonhos de José. Eu te pergunto, acabaram? Você tem sonhos nesse serviço ao reino de Deus? Tem coisas que Deus tem dado a você? Por mais que alguém se levante para dizer vamos acabar, eles vão poder acabar? Só se você desistir dos projetos de Deus. Vamos vender, vendemos, pronto, encerramos, acabamos com os sonhos de José, arrancamos esse fardo de cima de nós, chega de José na nossa vida. Para onde foi José? José foi levado lá para o Egito. Ah, José foi para o Egito? Então agora vai ser lá que vocês vão ter que caminhar pelo deserto, no sufoco, na dificuldade, no medo da fome, até se curvar aos pés de José. E sorte de vocês que mandaram ele para perto, hein? Para o Egito. Entendeu? Entendeu, José? Você entendeu, José? Que aonde quer que você vá, lá estará o projeto de Deus contigo. Para onde quer que te envie, lá estará o projeto de Deus contigo. Todos que tentarem frustrar o projeto de Deus na tua vida, eles estarão te ajudando.
José jamais sairia de Canaã para ir para o Egito. Escutou isso? José jamais sairia de Canaã para ir para o Egito. Quando Deus traçou o projeto na vida de José, ele contou com a maldade, a ira, a inveja, o rancor e a malícia dos irmãos dele. Viste tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus? Ah, mas tu coroaste de todos os bens da terra? Ah, é? Ah, então tá, estende a mão contra ele lá, faz tudo o que tu quiser, mas poupa a vida dele. É glorioso o livro de Jó, não é? Todo mundo faz canção a respeito de Jó, não faz? Canções bonitas nos edificam, né? Parece que vamos ser arrebatados, né? Sabe quem que Deus usou para compor o livro de Jó? O diabo. E o diabo veio cheio de fome. Ah, eu posso tocar, beleza, eu vou arrebentar com ele. Deus falou, vai, cumpre o projeto que eu tenho na vida dele. Você está entendendo, meu irmão? Quando te matarem, você pode se matar? Quem quer ir morar debaixo do altar de Deus? Então se mata. Mas pastor, eu não posso me matar. Então Deus já planejou alguém para te matar. A tua morte é um projeto de Deus. Como é que diz a Escritura? Deus tem prazer na morte dos seus santos. Mas nós não podemos nos matar uns aos outros. Então Deus planejou alguém que vai ficar irado contra o nome do Senhor que está em nós, contra as palavras do Senhor que fluem dos nossos lábios, contra as nossas atitudes irrepreensíveis, contra a nossa santidade que incomoda a blasfêmia, contra as verdades que nós proferimos que provocam as mentiras. Eles vão ficar irados. É projeto de Deus, porque Deus precisa de alguém que mate os seus servos, senão jamais seria composto o número dos mártires que falta debaixo do altar. Você está entendendo? É tudo projeto de Deus, irmão. É tudo projeto de Deus. Então, entrega a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Tem que alguém ficar irado contra as tuas orações, para que você possa ser levado à cova dos leões e contemplar uma glória. Alguém tem que ficar irado com a tua santidade e não se curvar a falsos deuses, para que você possa ser jogado na fornalha de fogo ardente e possa conhecer o quarto homem. Ninguém frustra os planos de Deus, por mais que façam, somente o impulsiona. Diz se essa igreja não é uma glória muito maior depois de 2009, depois da prisão. Me diz se não é. Mas a intenção de alguém era nos parar. Fizeram uma fé, a intenção era tanto parar que eles chegaram a invocar os repórteres e fazer manchetes absurdas. Tentaram nos denigrir de tudo que é maneira. Se eu não fosse preso, jamais teríamos um livro sequestrado pela democracia e sistema jurídico em colapso, e jamais eu teria recebido a unção que recebi quando retornei. Eu jamais teria o entendimento das coisas do reino de Deus que eu tive depois que saí da prisão. Foi lá dentro, ainda preso lá naqueles 18 dias, que a minha mente começou a receber a influência gloriosa do Espírito Santo. E eu fui claramente, eu jamais poderia entender aquelas coisas se eu não estivesse dentro de uma prisão. Ninguém frustra o plano de Deus.
Quem intenta contra um plano de Deus só tem uma coisa, é ajudar o próprio Deus. Chegará um dia, diz a Bíblia, chegará um dia que qualquer que matar um de vós, cuidará fazer um bem a Deus. Então, meu irmão, é isso que você tem que entender. Viva a Deus, viva, seja fiel e viva a Deus. Acredite, servo de Deus, tu pode passar 3, 4, 5, uma semana sem comer nada, mas eu te garanto uma coisa, você não vai cair morto. Não vai cair morto. Você pode podem te mandar embora, como já disseram para irmãos aqui nesse ministério, vai pregar lá na rua, está demitido, não queremos crente aqui dentro. Tem várias pessoas aqui que foram demitidas por ser crente, aliás, ser crente não, várias pessoas aqui que foram demitidas por ser membros da geração Jesus Cristo, porque o que faz diferença é a geração Jesus Cristo, não é ser crente. Pergunta se esses irmãos que foram demitidos por ser membro da geração Jesus Cristo, se estão passando fome. Pergunta se eles não estão bem melhor do que o que eles foram antes, no empreguinho de carteira assinada. Ninguém frustra os planos de Deus. Ninguém frustra os planos de Deus. Agora, irmão, toma uma atitude. Não adianta você vir aqui, ficar ouvindo as coisas repetidas vezes, ouve as profecias, profetas abundantemente falando, coisas incríveis, coisas fantásticas, eu prego lá para você não esquecer, eu republico no WhatsApp, mas a sua vida não muda? Se a sua postura mudar, a sua vida vai mudar. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. A paz para todos. Minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi quando um lençol adentrou na congregação. E quando esse lençol passava, a congregação inteira ficava nua. Logo em seguida, eu vi um segundo lençol. E quando esse lençol adentrava de novo na congregação, as vestes dos irmãos mudavam. As vestes eram trocadas. Amém. Logo em seguida, outra visão que o Espírito Santo me deu, eu via o planeta todo em trevas mesmo. E vi nós, como a igreja do Deus vivo, mergulhado no rio do Espírito Santo. Mas alguém que estava em trevas gritou, eles podem ver. E essa visão cessou. E até aqui o Senhor tem me dado. Amém. Volta aí. Paz, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Deus me deu uma visão no domingo. Eu vi uma reunião dos irmãos na África e vi quando saiu daqui uma veste branca, e nessa veste era como um vestido, tinha uma letra M, e essa veste direcionou a irmã na África, cujo nome é Mariana. Amém. Eu vi, mestre, durante o começo das orações, eu vi o Senhor voar daqui da igreja com 2 asas brancas, e eu vi um vaso muito grande na mão do Senhor, e esse vaso tinha muita água. E quando chegava nesse céu, esse que nós podemos contemplar, não o espaço, o Senhor derramava essa água em cima de toda a cidade, mas tinha uma redoma de vidro que impedia. Só que nessa redoma de vidro tinha alguns buracos. Então essa água que o Senhor derramava, ela ia como gotas.
mas essa água que estava nesse vaso nunca cessava, e o Senhor não cessou de derramar, mesmo ela batendo nessa redoma e pingava, ela ia como gotas, e ali a visão cessava. Amém. Eu via um senhor, eu creio que é parente da irmã Cláudia, não sei se é pai. Eu vi um anjo chegar pelas costas dele e colocar as duas mãos nos olhos dele. E ele colocava as mãos assim na mão desse anjo e ficava metendo a mão para saber quem era. Então ele se virava, esse anjo tirava a mão, ele se virava, ele olhava para esse anjo, mas ele não conseguia enxergar direito o anjo. Então o anjo sacava um óculos e colocava nos olhos dele, e ele passava a enxergar esse anjo. E ali a visão cessava. Amém. Esse irmão que está do lado da irmã Sônia, esse senhor, irmão, eu via o senhor urinar, mas uma urina muito escura, muito preta. Depois eu vi um anjo te dar-lhe uma água, uma garrafa com água muito cristalina. E o irmão bebia essa água, e eu via quando a urina do irmão se tornava limpa. Louvado seja Deus. Esse jovem que está do lado da irmã Paula, eu vi, irmão, um relógio em cima da sua cabeça, e de repente ele despertava, e você tomava um susto. E eu vi um anjo limpar algo na sua cabeça, irmão. E ali a visão cessava. O Espírito Santo me deu uma palavra. Ele quer te usar, irmão, mas o irmão precisa despertar. Amém. Eu via também ser dado a espada à irmã Kétrio, à irmã Vitória, o irmão Richard, o irmão Luíde, a filha da Dominique, o Cleiton, filho do Cícero. Eu via quando eles recebiam essas espadas, e o Senhor também me deu uma palavra, para que os adolescentes não cessem de falar nas escolas. Transtorne a sua escola. Assim diz o Senhor. Amém. Durante os comentários, mestre, antes do irmão André orar, eu via ser exalado desse púlpito uma fumaça branca. E eu vi um homem de branco que estava aí do lado do Senhor, e esse homem tinha os olhos como chama de fogo, e o nariz como fogo. E quando o Senhor falava, à medida que o Senhor vinha falando, ele exalava essa fumaça que saía do púlpito, e à medida que ele ia exalando, ele ia se fortalecendo, como se ele se alimentasse da verdade que estava sendo dita aqui. Amém. Durante o louvor que a irmã Eliane estava louvando, irmã, eu vi você receber uma tiara de prata e uma capa sobre as costas, uma capa branca. Amém. Louvado seja Deus. Assim que começou o culto, na primeira oração do Senhor, mestre, eu vi uma grande matança. E quem matava eram demônios. Eu vi demônios atravessando lanças em homens, e eu olhei, a terra toda estava num grande caos. E quando eu olhei para o céu, eu vi um grande olho no céu olhando. E o entendimento que eu tive é que eu estava vendo a grande tribulação. Amém. Em meio aos louvores, eu vi muitas escadas. E eu vi escadas boas, assim, com corrimão, e elas levavam à escuridão. E eu vi outras escadas que estavam firmadas na rocha, de corda. Ela era toda feita de corda, inclusive os seus degraus eram de corda. E essas levavam para cima. E eu recebi uma palavra do Senhor. Muitos estão caminhando, mas o final do caminho será trevas e escuridão.
ouçam a minha palavra e a minha repreensão. Só há um caminho de redenção, e ele sempre é o mais difícil. E o guia desse caminho sempre será o púlpito. Eu vi no meio da congregação agulhas e vi alguns anjos com essas agulhas, e eles vinham e costuravam nas costas de alguns irmãos o brasão, né? Bíblia Sim, Conceição Não, Geração de Jesus Cristo, com aquele arco em cima. E Jesus volta no século 21. Eles costuravam na roupa, assim, na camisa, nas costas de alguns, esse brasão. Amém. Eu fui levado em visões ao céu galáctico. E lá estando eu vi uma grande galáxia ao longe. Então eu vi um cometa com cauda. Ele era muito luminoso, uma luz branca muito forte. E ele ia cortando os céus. E na visão eu acompanhava esse grande cometa. E Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor: atentem para os sinais dos céus. Eu tive uma visão como que um rio, e nesse rio as águas corriam muito rápido, e ele tinha quedas, mas o interessante é que ele tinha olhos, muitos olhos. Eu olhava para esse rio e estava completamente cheio de olhos. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi um grande furacão, mas enorme, ele era gigantesco, muito grande, ele era enorme, como se as próprias nuvens do céu formassem ele era branco assim, e ele ia andando pela terra, e eu vi que ele se dirigia a um lugar que tinha uma torre, essas torres que a gente vê nessas mesquitas. É uma torre grande assim, que tem a mesma arquitetura da mesquita. E quando eu olhei ao longe essa mesquita, eu vi um sol nascendo. Esse sol brilhava muito, e eu vi ele nascendo assim, ao longe, assim, no cortar assim da paisagem, assim, lá longe eu vi esse sol nascendo. Amém. Eu fui levado em visões ao cemitério, e era de dia, um dia nublado, e como se eu estivesse voando, eu consegui ver várias tumbas, e eu recebi uma palavra: eu matarei, assim diz o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu sou, e fora de mim não há outro. Sou eu o que fala com vocês. Sou eu o que abriu o mar vermelho. Sou eu que crio o caos para que meu nome seja glorificado. Pois a hora é chegada. O dia está próximo. Roguei por cada um de vocês não uma vez, mas muitas vezes ao meu Pai, para que vós não caíssem na condenação. Por isso, agindo eu, ninguém pode me impedir. É chegada a hora. Novamente o meu suor virou gotas de sangue. Estou no Getsêmani, mas olho para o lado e vejo o meu servo. Quem é o meu servo que ouve a minha voz? Quem será o que caminhará comigo? Quem é o que me tem como baluarte? Aquele que nega os prazeres do mundo para estar comigo.
quem é a minha serva? Porventura não sois vós minha geração? Não são vocês que eu escolhi para essa hora? Pois digo eu, e não outro, pois eu sou o único. Eu sou Deus. Eu faço novas todas as coisas. Eu crio o caos, para que o meu nome seja exaltado nessa hora. As trevas sou eu que faço. Eu comando o dia, eu comando a noite. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Falo isso para que se preparem, pois a hora é chegada. O dia está próximo. Cingi-vos e sejam os servos fiéis que esperam a minha chegada. E falo para vocês, os que me ouvem todos os dias. Falo para vocês, os que guardaram os meus mandamentos. A morte é certa, mas a vida também é. A hora é chegada. Vejo eu o Getsêmani e vejo aqueles que vigiam comigo. Preparai-vos, pois eu chegarei, e chegarei como martírio a muitos. Paz. Elias, eu tive uma visão onde, no local onde o pastor fica, atrás do púlpito, eu não via o Senhor. Eu tive a visão novamente da arca e via ela muito bem guardada, muito bem protegida. E eu olhava para toda a igreja e via muitos anjos, mas algo me chamou a atenção, que eu via muitos anjos de vestes douradas e muitos anjos de vestes pratas, não eram brancas, eram pratas. E eu fui levada para perto da porta de saída e a voz que falava comigo mandou que eu olhasse para o altar. Eu vi chegar no altar, do lado onde o irmão Samuel fica, semelhante a um guerreiro do passado, aqueles guerreiros de guerra, cavaleiros de guerra, onde a armadura não tem brecha alguma, não dá para ver nada, ele é totalmente coberto. E aquela armadura era em ouro, e um ouro muito reluzente. Ele ficava posicionado com a sua espada desembainhada, aguardando ordens. Foi o que eu vi. Paz. Aleluia. Se alguém precisa ouvir alguma coisa a mais, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Acho que chegou a hora de fazer a última placa lá para aquela parede. Aquele lugarzinho lá, já está reservado lá. Bendito Deus eterno, Pai. Deus da nossa salvação, da nossa alma. Deus que nos tem ensinado, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te sustento, te guio com a destra da minha justiça. Se passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Aleluia. Quando passares pelas águas, estas não te submergirão. Aleluia. Não temas, não te assombre, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Bendito Deus, dá graça, unção e poder e virtude ao teu povo, para que nada seja negligenciado. Dá fome e sede de estudo, conhecimento, Deus, a cada um.
renova as forças. Que aquele que dormiu 1 hora seja como se dormiu 10, Deus. E assim será. Bendito Deus, como o Senhor disse, quem tem ser-lhe-á dado, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Glorifico o teu nome, meu Senhor e Rei Jesus, pois eu sei que tu és real, és vivo e está em nosso meio. E a tua palavra foi dada à humanidade. E agora o Senhor virá cobrar, julgando todas as nações. Bendito sejas tu, Senhor. Leva o teu povo na tua graça, na tua paz, revestidos de ti, Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Guerreiros! Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia!